testemunho de um ex-pastor protestante que levou ele a se tornar católico. Um diálogo, vou dizer assim, com um pastor batista que mudou minha vida. Eu não sabia àquela altura que mudaria minha vida. Acaba por gerar essa consequência de conversões, né? Porque quem estuda de forma genuína, né? Salve Maria a todos! Sejam bem-vindos ao canal Tietz Fidelio. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcel. De volta, hein, Marcel? Demorou, mas voltamos aqui para as dependências do estúdio, né? Pois é, depois de um longo tempo, né, a gente ficou impossibilitado, né, devido às obras que estavam acontecendo aqui. Nem foi na sala, né, mas as outras salas ficaram em obra, então a nossa sala teve que ficar ocupada com os equipamentos das outras salas e ficou inviabilizada, né, mas graças a Deus as obras estão quase terminadas e o espaço, retornou o espaço aqui e conseguimos agora, graças a Deus, retomar os nossos podcasts. Vamos poder interagir novamente dessa forma, né? Pessoal, nesse nosso retorno aqui pro estúdio, hoje a gente quer trazer um assunto que a gente vem comentando bastante aí nos últimos vídeos acerca do protestantismo, e vamos trazer aqui um testemunho de um ex-pastor protestante. Foi muito interessante que a gente se deparou aí na internet, ele falando o que levou ele a se tornar católico. E é muito interessante o que ele falou, vai de encontro que a gente vem enfatizando aqui no nosso canal. Né, Marcel? Vamos mostrar primeiro o vídeo? Pera aí, vamos pedir pro pessoal se inscrever no canal. Também tem essa, a gente deixou de fazer isso, né? Até falei no vídeo anterior, né? Porque muita gente critica, né, Marcel? Mas isso aí, a crítica ela sempre vai existir, né? A gente não pode, se a gente só se preocupar com críticas, a gente até para de fazer o canal, né? A gente para com o nosso trabalho. Então, pessoal, porque assim, a gente precisa da força de vocês para que o nosso trabalho chegue a cada vez um maior número de pessoas. Então a gente pede aí para que vocês se inscrevam, né? Ativem os sininhos, compartilhem os nossos vídeos aí. E também o nosso site lá, o www.tietzfidelio.com.br. Dá uma força pra gente lá. Com certeza, tá certo. Então vamos botar o vídeo. Vamos botar o vídeo primeiro, vamos ouvir, depois a gente comenta. Eu era um calvinista absolutamente convicto. Porém, em 2015, eu tive um diálogo, vou dizer assim, com um pastor batista que mudou minha vida. Eu não sabia àquela altura que mudaria minha vida, mas depois eu percebi que aquele diálogo mudaria minha vida. Eu era pastor presbiteriano e pastores presbiterianos batizam crianças. Certo. Ele era um pastor batista e pastores batistas não batizam crianças. E nós começamos a debater o batismo infantil, chamado de pedobatismo, né? E o que eu tinha como autoridade infalível era a Bíblia. Então eu lancei uma série de argumentos bíblicos a favor do batismo infantil. O que ele tinha como autoridade infalível era a Bíblia. Então ele lançou uma série de argumentos bíblicos contrários ao batismo infantil. E eu lançava versículo daqui, ele lançava dali, até que eu lancei um argumento que eu achei que eu ia ganhar a discussão. Eu falei assim, há registros de batismo de crianças já no século II, com os santos padres do século II. Já há registros de batismo infantil. Por que isso era importante, Guto? Porque foi antes da suposta degeneração de Constantino, né? E a resposta que ele me deu tirou meu chão. Ele falou, sim, Eduardo, você está correto. Mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, então você vai ter que aceitar também oração pelos mortos, imagens e devoção a Maria. Eu falei, o quê? Aí ele repetiu. Se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, você vai ter que aceitar também oração pelos mortos, devoção a Maria e imagens. Que ali já se tinha. Aí ele falou assim, e você não aceita essas coisas ou aceita, meu amigo presbiteriano? E eu gaguejando respondi, não aceito. Mas o que ele me disse? Que devoção a Maria, oração pelos mortos e imagens são tão antigas quanto pelo menos o século II. E quando a gente fala século II, Guto, o apóstolo São João morreu por volta do ano 100. Então a gente está falando aqui de poucas décadas após a morte do último apóstolo. Então, tá vendo o que ele falou? O que motivou ele a se tornar católico foi a patrística, viu? O relato dele ali na conversa com o amigo dele protestante lá, sobre o batismo. Aí ele fala uma coisa que
Ah, mas lá no século I, século II, já tem registro de batismo de criança. Aí o outro pastor fala, mas se você levar isso em consideração, você vai ter que levar em consideração também as imagens, Nossa Senhora. Aí ele até indaga, você aceita isso? Ele até fala que gaguejou, né? Não, não, não. Aí a partir disso ele começou a se intrigar com isso e a estudar a patrística. Foi o que levou ele à conversão. É o que a gente vem falando aqui, né? Pois é, então, esse fenômeno que está acontecendo aí, muitas conversões de protestantes, né? Eu vejo muito isso pela hoje a abundância de informação que a gente tem hoje, acesso, né? E hoje você abre, assim, um aplicativo, às vezes, o TikTok, o Instagram, você tem aqueles vídeos curtos, né? Que muitas pessoas defendendo a Igreja Católica. Então, tudo isso, né? Toda essa informação abundante acaba por gerar essa consequência de conversões, né? Porque quem estuda de forma genuína, né? Sem apego a qualquer coisa material, sem orgulho, estuda ali a patrística, né? Os primeiros cristãos, não tem como você não admitir que a igreja primitiva era a igreja católica, né? Engraçado que, né, os pastores, né, fazem teologia, os que fazem teologia, né, porque tem muito pastor, né, que nem teologia faz e nem estuda, né, essas faculdades, né, de teologia para formação de pastores. O interessante é que eles estudam, né, a história do cristianismo, né, estudam até mesmo alguns santos católicos, né, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e estudam ali os primeiros cristãos, os padres apostólicos. É interessante que desses né, seminaristas protestantes, eles todos que estudam isso profundamente deveriam se converter à Igreja Católica, porque é muito evidente, né, que a Igreja Primitiva é a Igreja Católica. A identidade da Igreja Primitiva é uma identidade católica. Os primeiros padres apostólicos, né, o Santo Inácio de Antioquia, né, o São Clemente, todos ali falavam da Eucaristia, a questão do batismo de crianças, a questão de imagens, né? As imagens já eram presentes na vida daquelas pessoas, né? Hoje tem registros, né, nas catacumbas lá de imagens, né? Você tem registro histórico de imagens naquela época. Você tem a devoção também, registro de devoção a Mãe de Jesus Cristo, a Nossa Senhora. Então, isso está gerando uma onda de conversão de protestantes ao catolicismo, principalmente líderes protestantes, né? Pastores, pessoas que têm uma evidência maior, né? Que é o que causa mais impacto, né? Ué. Às vezes você vê um leigo que se torna protestante, não tem um impacto tão grande quando você vê um pastor, né, que tem uma liderança dentro da igreja protestante, se convertendo, né? Isso causa um impacto. Isso acaba gerando uma onda, né, de conversão de leigos também, né? Com certeza. Temos vários exemplos, né? Porque o pastor, ele é vamos dizer assim, é o que mais tem um entendimento ali da doutrina protestante. Então, quando ele se converte, igual você falou, o impacto realmente é muito maior. E aí, igual você falou, eles estudam isso, né? Ele até comenta isso nesse trechinho deste vídeo, né? Que eles estudam a patrística. Então, eles leem isso, né? Só que tem muito protestante também, né, Marcelo? Que eles acreditam que era a Igreja Católica no início, mas que depois de Constantino ela foi paganizada, né? Tem aquela teoria também, né? Pois é. Mas assim, como é que a Igreja, sendo de Cristo, ela se desviou, né? Se a Igreja de Cristo, ela não, as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja de Cristo, né? E tem as outras partes também, né? Que evidenciam, né? Que a questão que Cristo deixou uma igreja, né? Por que existem várias denominações? Se Cristo deixou uma igreja e se é um batismo, né? Se é só um Deus, como é que pode ter várias denominações? E a interpretação das Sagradas Escrituras, são várias interpretações ou uma só? A verdade é uma só, então não pode haver várias interpretações bíblicas. Então hoje no protestantismo você tem várias denominações, cada um interpretando a Bíblia de um modo, né? De uma maneira. Então quem está com a verdade? Por que toda essa confusão? Porque existe a falta do magistério, né? Falta da tradição cristã, né? Então cada um interpreta a seu bel prazer e funda uma religião, né? E já a Igreja Católica não. A Igreja Católica é uma igreja que tem um magistério, né? Que é um dos pilares, né?
que estrutura, né, a igreja, né, que são 3, né, a Sagrada Escrituras, a tradição e o magistério, e a igreja se baseia nisso, né, e sem falar que também Cristo instituiu a igreja, né, quando disse a Pedro, né, São Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, né, mas aí eles usam de malabarismos retóricos para dizer que a igreja que ali que Cristo ali que Pedro não era a pedra era o próprio Cristo, né? É que um absurdo completo, né? E fazem esses malabarismos, né? Eu tava conversando, tô até tentando, né? Até hoje tô tentando converter um amigo meu que é dos Estados Unidos, né? Você falou. Nessa parte ele fala que não, mas Jesus é a rocha, não Pedro. Mas poxa, mas Jesus alterou o nome de São Pedro, que era Cefas, né? Para Pedro, né? Que significa rocha. Não, o nome dele era Simão, né? Simão, Aí Cefas, foi para Cefas, que é pedra. Cefas, que é Pedro, exatamente. Então, assim, como é que pode... Quando Deus altera o nome de uma pessoa, porque existe um significado enorme. Um significado muito relevante. É igual, Abrão foi para Abraão. Deus sempre... Pai de todas as nações, né? Ele muda para um propósito, né? Para uma missão. Então, aí mudou o nome de Pedro e... para justamente Cefas, né? Que é rocha, de Simão para Cefas. De Simão para Cefas. E já sabendo que ele seria a rocha onde a igreja seria fundada, né? E Jesus dá a chave ainda para Pedro, né? Para ligar e desligar. Olha que importância, né? Então foi na rocha de Pedro que Jesus fundou a igreja, que Deus fundou a igreja católica. Então eles não conseguem interpretar, eles tentam, né? Mas não é uma coisa que convence, eles não conseguem convencer. Com certeza. Como é que pode a igreja luterana? Uma igreja fundada por Lutero, né? Uma igreja fundada por um homem. E depois de 1500 anos, né? Que já existia a igreja católica. É como se a salvação não tivesse existido, né? Não, mas o interessante é que na patrística você encontra lá eles mencionando, fazendo uma comparação, né? Jesus Cristo, a igreja católica do mundo inteiro. Eles usavam muito isso naquela época. Pois é. E era o século I, século II, como o ex-pastor disse ali, né? Décadas ali depois de que São João morreu. Ele morreu no ano 100, ué. Esses padres, eles eram discípulos, né, de São João, né, dos apóstolos, né. Então, não tem como você estudar São Policarpo, né, ler o que eles escreveram e não identificar ali a Igreja Católica, né. Até a denominação católica surge nessa época, né, com certeza. Com São Antioquia, né, com Santo Inácio. Santo Inácio de Antioquia, isso. Agora, o que é interessante também que as pessoas que acompanham o nosso canal aqui podem pensar, né? Mas eles estão se convertendo ao catolicismo visível, né? Que para nós não é o catolicismo. Mas tudo é uma etapa, né? É um processo. Assim como a gente teve também o nosso caminho, essas pessoas também, eu creio que tem um caminho delas, né? Um dia Deus vai, na misericórdia, mostrar também que esse catolicismo visível não é o catolicismo autêntico, né? A gente começou pela RCC, né? Eu conheci a igreja católica, não de forma plena, né? Mas de uma certa forma, através da RCC. E a RCC é um movimento totalmente errado, né? Não é um movimento católico, mas foi o caminho que eu tive que percorrer para chegar na essência do catolicismo. É uma coisa que atraiu todos nós, né, na época, e foi bom, assim, de certa forma, porque se não fosse através da RCC, eu não sei, talvez poderia ter conhecido de uma outra maneira, mas foi onde tudo começou, né? Ali eu comecei a entender, né, o que é ser católico, o que é você seguir a Cristo, né? Então é o caminho que nós temos que percorrer, né? Então, a gente sabe que eles se convertem à igreja católica, não a igreja católica de sempre, né? Mas essa nova igreja. Mas ali, estudando, talvez eles se convençam, né? De que a igreja verdadeira não é essa igreja pós-conciliar, é a igreja antes do concílio. Mas, de uma certa forma...
só de sair do protestantismo para o catolicismo, mesmo esse catolicismo com problemas, pô, já é um avanço muito grande nesse sentido, né? De aceitar Nossa Senhora, de aceitar as imagens. É um avanço muito grande e um caminho já bom de se percorrer, né? Nesse sentido de sair do protestantismo, né? Tem os problemas, mas igual você falou, com o tempo se resolve. Mas foi interessante esse vídeo, porque é o que a gente vem mostrando aqui, né, Marcel, no canal, a importância da patrística, de estudar a origem, né, do cristianismo. Porque aí vai se deparar com o que eles já ensinavam naquela época, e não tem como não ser o catolicismo, né? Foi muito bom esse testemunho desse ex-pastor aí. Uhum. A igreja é bem evidente ali que é a igreja de Cristo, é a igreja católica, tá na igreja, a identidade toda ali dos discípulos, dos apóstolos. Você vê de forma bem evidente que ali é a igreja católica, né? Logicamente que no início, né, a teologia não tão desenvolvida, porque a igreja não chegou pronta, assim. Ela não estava toda estruturada ali, né? Com todo o seu magistério, todas as doutrinas definidas, de forma alguma. Tanto é que a patrística ela não é um escrito canônico, né? Ele não compõe as Sagradas Escrituras, mas a igreja recomenda a leitura. Ali a igreja ela estava ainda no início, de forma, não estava tão centralizada, né? Existia assim os comandos, né? As ordens vinham de Roma. Eles respeitavam a hierarquia. Você vê que eles falam muito do bispo, do presbítero. Já existia as igrejas, né? A igreja de Antioquia, de Corinto, todas elas já obedeciam os comandos que vinham de Roma, né? Já existia essa obediência, né? Mas a igreja não estava totalmente desenvolvida, totalmente pronta. A igreja foi se desenvolvendo, né? Tava muito ainda tá sendo muito perseguição na época também, que atrapalhou bastante o desenvolvimento da igreja. Mas ali é catolicismo puro, né? Tanto que a igreja só foi definir Maria, Nossa Senhora Mãe de Deus, foi no Concílio de Nicéia, né? Foi muito tempo depois, né? No século V, eu acho. Então, a igreja ela foi se desenvolvendo, se estruturando, né? Depois do Édito de Milão, a igreja pôde se desenvolver melhor, né? Aí entra o papel de Constantino, né? De dar liberdade aos cristãos. Foi isso que ele fez, né? Igual a gente mostrou aqui também. Isso. Então, ali sim, a igreja foi se organizando, foi deixando de ser perseguida. Mas mesmo a igreja lá, ainda no início, né? De forma... tendo que praticar a fé, né? Nas catacumbas, né? Você vê ali claramente o sinal, a identidade católica, né? Eles falavam de Eucaristia, a presença real de Cristo na Eucaristia, né? Tinha a figura dos bispos, né? Que hoje na maioria das igrejas protestantes não tem. Tinha a questão das imagens, a devoção à Nossa Senhora. Então, não tem para onde correr. Mas mesmo diante de tanta evidência, muitos, por orgulho ou por estarem presos na estrutura, acabam não se convertendo, né? Mas a oportunidade vai ser dada a todos, ainda mais nossos tempos, né? Que a informação está muito mais acessível, né? Hoje, você quer saber o que os primeiros cristãos escreveram, né? Só você digitar no chat GPT, você tem acesso aos livros, ou no Google. Hoje você tem vários vídeos, né, de pessoas argumentando, né? Você vê no Instagram, no TikTok. Então, eu acho que isso aí... E a verdade, ela é uma coisa que quando a alma ela se identifica com a verdade, né? A alma ela aceita a verdade. Ela tem ela tem uma identificação muito forte com a verdade. Então, fica mais difícil ainda você negar a verdade. Com certeza. Então acho que deu pra gente inaugurar o nosso retorno aí, falando um pouco desse assunto, né? Do que a gente já vinha falado. Vamos ver se a gente consegue trazer mais conteúdos aí, né? Pessoas pra entrevistar, né? Hoje foi só mais um improviso, um teste aqui pra gente ver se tá tudo funcionando, né? Depois de tanto tempo. Mas parece que tá tudo funcionando, tá tudo certinho. Acho que
gente vai poder fazer os outros podcasts aí, trazer convidados, trazer assuntos atuais, né? E também assuntos interessantes, né? O pessoal pode ir pedindo aí nos comentários. Mas o importante é que a gente voltou aqui. Espero que o pessoal tenha gostado aí da estrutura mais assim, um áudio melhor, né? Imagem melhor. Com certeza. Né? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui então, neste vídeo, neste retorno. E se Deus quiser, a Nossa Senhora nos ajudar, vamos continuando aí na luta. Fiquem com Deus e até a próxima.